9 de dezembro do ano 2022. Lembrando, mais uma vez, que você acompanha a gente nas redes sociais, aí no Instagram, @Transamérica Barreiras, no Spotify, Transamérica BRRS, LinkedIn, Transamérica Barreiras, e o nosso WhatsApp está aqui liberado já para você mandar sua mensagem de texto ou áudio para a gente, participando aqui do Giro Transamérica, é o 99172-1094, 99172-1094. São 10 horas e 29 minutos, agora 10h30, né, arredondando aqui 10h30, desta segunda-feira, 19 de dezembro. Hoje em dia, assim, é muito comum, né, a gente conhecer pessoas que fazem terapia, algo que não tem um fundamento assim, específico, mas que é capaz de proporcionar uma série de benefícios para homens e mulheres de qualquer idade. O poder das terapias é o tema da entrevista ao vivo aqui no Giro Transamérica, desta segunda-feira, né? Eu estou recebendo aqui no estúdio o terapeuta Renilson Freitas, o nosso convidado de hoje. Renilson, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e estou à disposição para esclarecer um pouco mais sobre as práticas integrativas. Né? Bom, é toda nossa aqui. Hoje eu gostaria de perguntar para você, terapeuta integrativo, me fala um pouquinho dessa terapia. Né? As práticas integrativas, elas antigamente eram conhecidas como práticas alternativas, né? Chegaram a utilizar também o termo, e utiliza até hoje, terapias holísticas, que é esse olhar para o todo, do corpo físico, mental, emocional, espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de propósito de vida, aquilo que te anima na vida, o que te dá essa conexão com o todo. Então, hoje, depois que o SUS trouxe essas práticas integrativas, né, implementou essas práticas integrativas, nós começamos a utilizar esse termo integrativo, que é de integrar também, né, integrar com o físico, mente, emocional, espiritual. Então, integrativo é isso, é você olhar para o todo, integrar todo esse ser em um só, como ele verdadeiramente é. Não tem divisão, não há divisão. Não há divisão, não olhamos para uma parte específica, para o estômago ou para o intestino, é o todo, esse corpo é um todo e ele está todo conectado. Então, o que você pensa vai influenciar no seu estado físico e o seu estado físico influencia também nas emoções. Então, a gente olha para esse todo, a gente busca a saúde e não o desequilíbrio. Bacana. E isso porque tem sido tanto assim o número de adeptos, né, das terapias oferecidas para homens e mulheres? Olha, eu acredito que isso é em decorrência da forma de atuação das práticas integrativas, né? Esse olhar sistêmico mesmo. As pessoas estão cada vez mais compreendendo que não adianta apenas tomar um remédio para aquela azia ou para aquela dor de cabeça que você está sentindo. Você precisa entender o processo, como é que essa doença se deu. Então, às vezes essa azia surgiu com a raiva da mãe lá na infância, você foi acumulando raivas durante a vida até que isso atingiu o seu estômago. Então, quando a gente compreende esse processo de desequilíbrio do sistema, a gente se cura mais rápido e a gente evita que a doença retorne. Então, essa consciência de que as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas emoções influenciam na nossa saúde como um todo, talvez esteja fazendo com que as pessoas sejam mais adeptas às práticas integrativas. Né? Você falou de integrativo aí, mas a próxima pergunta faz o seguinte: existe uma terapia específica aí para um determinado tipo de problema, ou todas elas são capazes de ajudar assim, de alguma forma? Sim, todas são capazes de ajudar, porque as práticas integrativas, de uma forma geral, elas não visam a doença. A gente não está ali para tratar especificamente aquela doença, a gente está para dar suporte ao corpo, ao sistema, para que ele se cure, para que ele se reequilibre. Então, as práticas integrativas, de uma forma geral, elas buscam isso, o equilíbrio do sistema. Então, eu, por exemplo, atuo com várias práticas integrativas, atuo com Reiki, com Body Talk, com terapia bioconsciencial, com barras de axis, com massagem ayurvédica, com terapia tântrica. Então, todas essas práticas têm o mesmo objetivo: alinhar o sistema, alinhar os chakras, os meridianos, o campo energético. A partir desse equilíbrio, o corpo responde com a saúde. Agora, dentro do meu horário terapêutico, eu vejo que, a depender do caso, o Reiki
atua melhor com alguns transtornos, a terapia bioconsciencial com o outro, ou a própria personalidade do cliente é melhor para iniciar com a massagem, depois partir para uma prática mais energética. Então, isso vai depender da atuação do terapeuta. Tem terapeutas que trabalham com apenas uma prática e tem terapeutas que têm um leque maior de práticas integrativas e vão direcionando o cliente de acordo com o que vai aparecer em sessão. Existem clientes que é mais difícil buscar esse equilíbrio aí que você falou, uns com mais maleáveis ao equilíbrio, com mais facilidade, outros não conseguem, a terapia, né, não consegue com muita facilidade esse ponto de equilíbrio. Existe uma questão que é a rigidez ou flexibilidade, o quanto aquela pessoa está aberta a se conhecer verdadeiramente. Porque o objetivo da prática integrativa é trazer consciência e energia. Essa consciência vai depender da vontade dessa pessoa de realmente se conhecer. Então, às vezes, o cliente ele tem uma resistência de olhar para algumas dores da vida, né? Ele tem uma resistência de compreender que ele está contribuindo para esse processo de desequilíbrio. Então, quando há essa resistência, a gente leva um pouquinho mais de tempo para chegar no equilíbrio, né? Às vezes tem cliente que desiste, às vezes o impacto é muito grande para ele encara dores do passado que ele não queria mais mexer, e aí às vezes ele até foge da terapia. Isso não acontece só com as práticas integrativas, os psicólogos aí também enfrentam essa dificuldade, mas de uma forma geral todos podem sim chegar a esse estado de equilíbrio e bem-estar. E a indicação de uma terapia vem a partir de qual situação e qual profissional que faz esta indicação? Tá. Hoje as práticas integrativas elas não são regulamentadas, né? Não existe uma regulamentação para elas. Então a gente tem uma demanda espontânea, aquele cliente que já passou, que é normal, né? Aquele cliente que já passou por vários processos, né, terapêuticos, não teve melhora e busca práticas integrativas como última medida, né? Então isso é o mais comum chegar. Mas também tem muitas pessoas que buscam pelo autoconhecimento. Não necessariamente você precisa estar doente para fazer uma terapia. Na verdade, o ideal é que você faça terapia para não adoecer. Né? Você cuida da sua mente antes que se instale uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, né? Antes que seu corpo traga um câncer ou um desequilíbrio físico qualquer. Então, o ideal é que você busque estar bem, que esse é o nosso objetivo. É fazer com que a pessoa esteja bem sempre. Então, essa demanda pode vir de qualquer forma, mas, ultimamente, muitos profissionais que estão vendo o resultado das práticas integrativas, como médicos, psicólogos, né, nutricionistas, fisioterapeutas, estão indicando a clientes para as práticas integrativas. E muitos profissionais de saúde tradicional estão também fazendo cursos de práticas integrativas, né? Então temos, por exemplo, médico aqui em Barreiras, né? A doutora Rita Rosângela, que atende com Biofal, que é uma prática médica integrativa, né? Temos fisioterapeutas que atuam com microfisioterapia, então é uma gama que abrange, né? Que abarca todos os profissionais, todas as áreas. E pelo SUS também nós estamos atendendo, né? Com Reiki. Então, muitos médicos estão vendo resultados dos pacientes e já estão encaminhando os pacientes para o tratamento. Resultados, a partir de quanto tempo a terapia, né, a pessoa começa a perceber que algo está mudando na vida dela? Olha, isso é muito relativo. E então, é isso aí que dificulta até um pouco a comprovação científica das práticas integrativas. Porque como a gente busca saúde e bem-estar do sistema, cada corpo vai reagir de uma forma. Então eu tenho, por exemplo, clientes que chegam com, né, insônia, dores de cabeça, cefaleia, dor de cabeça, né, síndrome do pânico, e em uma sessão esse cliente já volta depois de uma forma totalmente diferente, dormindo bem, sem estar muito ansioso. Então a gente vai evoluindo no processo terapêutico. E já tem cliente que a gente leva mais tempo, leva 3 meses, né, para ter algum resultado. Então, vai depender de cada situação. E de quando em quanto tempo assim, são feitas as sessões e como elas acontecem? Certo. Cada prática integrativa, ela tem uma periodicidade, né? Então, nós temos, por exemplo, a constelação familiar. Você vai fazer uma terapia hoje, você vai fazer a sua constelação daqui a 3 meses, 4 meses, por exemplo. E temos práticas como
terapia biopsicossencial, que a gente faz geralmente de 15 em 15 dias. Mas aí dependendo da evolução desse cliente, a gente vai, às vezes, até colocando uma vez por mês, mas tem mais casos, né? Uma pessoa que está numa fase aguda de um transtorno, a gente vai fazer semanal. Então vai depender de cada situação também. E a sessão, né, comigo, cada terapeuta tem uma forma de atuar, mas comigo eu converso primeiro, a terapia dura em média 1 hora, eu converso com o cliente antes para entender a demanda dele e depois a gente faz a prática integrativa que a gente julgar ali melhor para o caso. As crianças também podem fazer terapia? Existe indicação aí para elas? Sim, crianças podem fazer. Eu tenho dois filhos, né? De Laís, de 13 anos, e Ani, de 11 anos. As duas praticam meditação, faço reiki. Né? Então, a gente, antes de lançar a mão de medicamento, que o medicamento é maravilhoso. Que bom, né? A gente está com a dor, toma um remédio e essa dor desaparece. É ótimo. Mas a gente busca iniciar o tratamento com as práticas integrativas e, caso seja necessário, a gente introduz aí o medicamento. Então, as crianças, de uma forma geral, podem fazer as terapias integrativas também. Bacana, você falou de medicamentos e paralelo, né, digamos assim, a terapia, a pessoa precisar de algum tipo de medicação que complementa esse tratamento que elas estão fazendo, então há essa possibilidade. Sim, claro. As práticas integrativas não estão aqui para retirar os medicamentos. Né? Nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para ajudar essa pessoa a tomar menos medicamentos, sim, porque a gente sabe que os medicamentos têm um efeito também negativo para o sistema. Então, se eu posso ajudar aquela pessoa a diminuir o medicamento que ela utiliza ou que ela deixe de tomar o medicamento, né, que bom que isso vai acontecer. Então, eu, por exemplo, se eu atender um cliente e perceber a necessidade de um psiquiatra, de encaminhar, vou encaminhar sim, para que ele tome medicamento para aquele momento que ele está vivenciando, que ele precisa de um apoio maior, né, ou de um psicólogo em caminho também, fazer um trabalho conjunto. E está tudo certo. Eu, particularmente na minha vida, eu reduzi significativamente a quantidade de medicamentos que eu tomo, né? Conto nos dedos hoje em dia quando eu tomo algum medicamento. Tem aqueles compulsivos também, né? Você não pode sentir uma dorzinha na orelha aqui, toma um medicamento. Outro medicamento, meu pé, a minha unha, não sei o que, medicamento, né? E infelizmente nós estamos vendo dados que indicam que muitas causas de morte estão relacionadas ao uso excessivo de medicamentos. Não é o uso do medicamento, é o uso excessivo. Então você usar demais. Então a gente tem que tomar cuidado sim com isso. O medicamento é maravilhoso, mas a gente tem que usar quando necessário. E muitas das vezes se automedicando, né? Isso. Infelizmente é uma realidade. Eu atendo muitas pessoas que se automedicam e eu sempre encaminho, não nem de tomar, nem de parar de tomar o medicamento sem acompanhamento médico. Então, está melhorando. Eu melhorei da minha insônia, eu melhorei da minha ansiedade. Então, você volta agora no psiquiatra e vê com ele como reduzir esse medicamento se ele acha que é o momento. Agora a gente só que indica que depois que começou, né, a fazer a terapia, ele nunca mais conseguiu deixar de fazer. Isso é, na tua opinião, é bom ou ruim? Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Né? Então, você fazer terapia para ganho de consciência, não coloca o limite aqui de quantas terapias você vai fazer. Agora, você utilizar a terapia como uma muleta é um problema. Então, tem aquelas pessoas que também querem que a terapia resolva o problema delas. E essa não é a nossa função. A nossa função é ensinar ela como ela irá resolver os seus problemas. Né? A curiosidade aqui, o ouvinte participa, assim, quanto custa, né, em média, uma sessão e que tipo de público procura, né, pelas terapias aqui em Barreiras, onde você atende? Olha, tem terapia de todo preço, isso vai depender muito do profissional. Né? Lá na clínica, isso varia de R$ 185 a R$ 390. Sessão? Né? A sessão, depende da terapia. Né? Hoje nós temos, como o SUS né, há 2 anos nós atendemos pelo SUS também Barreiras, então a gente tem uma gama imensa de clientes que buscam, né? Tem aqueles clientes que nunca ouviram falar das práticas integrativas que vão para o encaminhamento médico, e a gente tem aqueles clientes que já são adeptos há muito tempo, né? Então é bem variado hoje o perfil desse cliente. Hoje, como eu vejo, se você procura um terapeuta, procure fazer uma terapia, né?
desse dia agitado, dessa vida do corre-corre, pessoas que têm, eu não sei se está fora aqui do raciocínio, mas assim, tem pessoas que são mais focadas, outros menos focadas, uns são mais dispersas, assim, não conseguem, né, no dia a dia, aquela concentração, organizar a sua própria vida, assim, e às vezes nem percebe que precisa ali de uma terapia, de uma organização mental disso ali, né? Sim. Acho que todos nós precisamos de terapia, né? Aqueles que têm foco, porque às vezes esse foco está excessivo também, né? Ele não está se abrindo, não está percebendo outras coisas ao seu redor, e às vezes a pessoa está sem foco algum na vida. Então, acho que todos nós precisamos. Se você observar, a mente, ela comanda tudo no nosso sistema. Batimentos cardíacos, respiração, produção hormonal, e a gente não cuida da mente. Quem é que para? Você sente uma dorzinha no coração, você no outro dia está ligando para o cardiologista. Agora você sente uma dor de cabeça, você toma um remédio. Então, você saber se você está lidando bem com os seus problemas, como você está lidando com a sua vida, com as suas emoções, é importante. Eu atendi um cliente ontem que diz, não, para mim era normal não dormir, para mim era normal ter ansiedade excessiva, né, no nível que eu estava, era normal ter aquelas dores. E depois que eu fiz a terapia, que eu percebi que eu posso viver sem dor, que eu posso viver sem tanta ansiedade assim. Então, é importante a gente buscar ajuda, né? Buscar nos conhecermos verdadeiramente. Não dá para fazer uma terapia sem um profissional também, não é? Quando você diz, vou fazer uma terapia. E pode até ter que um lugar assim tranquilo, uma cachoeira, uma floresta, um lugar bacana, se fosse um lugar que tem uma terapia, né? Mas partindo para o lado profissional, é bom o acompanhamento do profissional. Não tem como sim. A terapia, né, quando você está com algum transtorno, alguma questão mais, eu recomendo sim a busca de um profissional, né, experiente nas terapias. Lógico que todo mundo pode se terapiar sozinho também, como você disse, né, chegar ali na beira do rio de ondas, sentar, fechar os olhos, focar na sua respiração durante 1 minuto, você vai ver o impacto disso dentro de você. Faça essa experiência, quem está nos ouvindo aí. Chega na frente do rio, ou em casa, você coloca uma música, né, que te acalme, uma música tranquila, fecha os olhos e foca na sua respiração durante 1 minuto. Deixa lá, fica lá sentindo a respiração. Sente esse ar entrando pelas narinas, o movimento que o seu corpo faz ao respirar e vê como é que você fica depois. Você tem certeza que todos vão ter uma experiência de bem-estar. Olha, eu acho que vai ser como um alongamento, o alongamento faz bem também, né? Sim, com certeza. Mas nesse fim de ano você está lançando inclusive um pacote intitulado Dezembro Zen. O que é isso? Isso, essa promoção que nós fazemos fim de ano, principalmente esse ano foi um ano muito turbulento para a gente, né? Foi um ano, né, que apesar da pandemia ter passado, os reflexos da Covid ainda estão muito fortes, muito intensos. Então, é uma oportunidade para as pessoas que não conhecem as práticas integrativas ou que estão com alguma limitação financeira no momento, estão sem conseguir, né, às vezes vaga no SUS, que eles tenham acesso às terapias, conheçam as terapias para desafogar um pouquinho, né, focar um pouquinho, trazer essa sensação desse fim de ano, né, que é uma sensação de alegria, de paz, de união, né, entre nós. Então, é um objetivo de ajudar para nesse momento, né, de busca de bem-estar, de felicidade, de harmonia. Você falou que conversa com seus pacientes, assim, o conversar também, a gente observa aqui você, nesse bate-papo aqui, né, que tem que ter aquele cuidado também, acho que do profissional, na colocação, no tema de como conduzir essa terapia, né, as preliminares, digamos assim, né? Sim, tem que ter. O profissional tem que ter muito cuidado com o que ele fala e como ele fala. Eu costumo, quando eu encontro alguma questão que está ali, o cliente não está vendo, eu busco fazer ele ver. Eu busco fazer com que ele compreenda. Porque eu não sei mais do que ele sobre ele mesmo. Né? Então, essa escuta empática que vai nos conduzindo para o bem-estar e ampliação de consciência desses clientes. Bacana. O Renilson, o papo está muito bom aqui, a entrevista é excelente, né? Mas para finalizar, deixa para a gente aí, para os ouvintes aqui do Giro Transamérica, você que tem casa, está no trabalho, está no trânsito, está com o vodinho aí, ó,
ouvindo o nosso bate-papo aqui, algumas dicas em relação ao poder das terapias, né, citando alguns exemplos de como elas melhoram, né, a vida das pessoas. É possível? Pronto. Sim, claro. Então, o primeiro ponto é alimentação saudável. Então, busque cada vez mais se alimentar de forma saudável, evitar produtos, né, ultraprocessados, porque você é o que você come, né? Tem essa frase, né, essa máxima que diz, você é o que você come. Então, se você buscar ter uma alimentação mais saudável, você vai estar dando mais energia para que o seu corpo se reestruture. Fazer atividade física, né, que é um outro ponto que é importante, a gente buscar ter um momento, e na vida corrida que temos hoje, isso é um desafio para muitos de nós. Então, ter uma atividade física constante para que você esteja bem. E meditação, né? Então, você meditar, você separar momentos do seu dia para meditar é importante. Você não precisa ficar 1 hora meditando. Separe o tempo que você puder. Se você não pode, 20 minutos, que é o indicado pela Sociedade Internacional de Meditação, que são 20 minutos 2 vezes ao dia. Se você acha que você não tem esse tempo, separe 10, separe 5, separe 1 minuto. Que você possa fechar seus olhos e respirar fundo, se acalmar, sentir como você está, sentir como está a tua mente, seu corpo. Isso vai trazer um benefício enorme para você. Então, isso vai inclusive fazer com que as relações familiares, suas relações com amigos, sua relação com o trabalho melhorem. Isso é demonstrado com pesquisas de meditação. A pessoa melhora a relação dela com todo o seu redor. Então, essas 3 dicas, uma alimentação saudável, uma atividade física e a meditação, vai melhorar muito e significativamente a sua vida. O Renilson hoje, da terapeuta GC, trabalha na saúde. Clínica Saúde de Vida, isso. Clínica Saúde de Vida, né? Barreirinhas. Barreirinhas, né? Tem uma fachada bem bacana. Isso, lá, né? tem a placa verde lá. Que é na praça, né? Ali logo depois da Floricultura Rosa Flor. Passou a Rosa Flor, virou à direita, tem a Saúde de Vida. Redes sociais também, Renilson? Sim, nós temos a rede social Saúde de Vida Clínica. Eu tenho a minha próprio Instagram também, Renilson Freitas JR Terapeuta. Então lá vocês podem encontrar dicas de meditação, né? Eu falo algumas dicas também sobre alguns transtornos que a gente, né, pode ajudar as pessoas a identificarem que elas estão precisando de terapia. Então lá na clínica também vocês vão ter as informações necessárias para, se quiserem, entrar nesse caminho do autoconhecimento. Autoconhecimento. Renilson falou que é de Salvador, mas já está há mais de 12, 13 anos aqui em Barreiras, né? Sim, já sou São Desideriense e Barreirense, eu moro em São Desidério hoje, né? Bacana. Mas a clínica da gente é aqui em Barreiras, então é uma região que nos acolheu muito bem. Agora, além da terapia lá, tem outros profissionais também na clínica, né? Sim, na Clínica Saúde de Vida nós temos geriatria, nós temos medicina biofal, que é uma medicina integrativa, temos ginecologia, a geriatria, a doutora Adele Nóbrega, a ginecologia e medicina biofal, a doutora Rita Rosângela, temos psicólogos, temos fisioterapia, nutrição, temos psiquiatria, temos outros terapeutas integrativos também que fazem constelação familiar lá, temos exames cardiológicos, então temos SUS, planos e particular, então temos uma gama imensa de profissionais lá para ajudar a saúde de uma forma geral, porque a nossa clínica, a gente tem esse pensamento, a multiprofissionalidade, né? Então esse olhar holístico realmente para o cliente. Então ele chega lá, às vezes está precisando de um nutricionista que está com uma alimentação ruim, ou ele está com uma dor integrativa. É uma clínica integrativa. Exatamente. Bom, então muito obrigado pelo bate-papo aqui com a gente aqui no Giro das Américas. Muito bom conversar com você aqui, o grande profissional Renilson. E você como jovem, né? Como moleque, Sou muito novo ainda, 40 anos, estou no meio do caminho, estou chegando no meio ainda. Um abraço, obrigado pela sua presença com a gente aqui no Giro das Américas. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente já volta.